Então vamos lá, gente. Essa interface que vocês estão visualizando agora é a nossa plataforma, tá? Chamada Scan2x, né? Que é o módulo de captura automatizada da Interfy. Então eu estou entrando aqui com a senha e essa aqui é a nossa interface principal, né, da plataforma, tá? Então aqui o que que nós estamos vendo? Nós estamos visualizando os nossos jobs, né? E a interface de configuração do sistema, tá? Então, basicamente aqui, quando o usuário acessa, né, a ferramenta, ele vai fazer algumas configurações, então eu vou mostrar alguns exemplos de configuração, não vou fazer todos, tá? Como eu disse, não é um treinamento, né? Na verdade, é um overview que a gente vai dar para que vocês conheçam, né, o novo produto, tá? O Scan2x, ele funciona com vários recursos de automatização para reconhecimento de documento. E nós podemos fazer o reconhecimento de documentos que já são natos digitais, né? Os documentos que já foram criados no formato digital, e também podemos fazer, né, a captura por scanner ou por multifuncional e também trabalhar o reconhecimento desses documentos, né? Não existe limitação de projetos, então você pode criar quantos projetos você quiser, quantos projetos você precisa, que a gente chama de job, né? E isso é geralmente para cada modelo de documento que você tenha, você pode criar, né, um formato, criar uma parametrização específica para ele, e na hora de você fazer, né, a importação ou o processamento desses documentos, o sistema vai pedir para você apontar para um scanner ou fazer a importação diretamente de uma pasta na sua rede, tá? Então, para iniciar, você precisa fazer, né, ter os seus scanners conectados, então eles vão aparecer aqui, né, toda a configuração que você tiver de scanner ou de multifuncional já vai aparecer aqui, no meu caso eu tenho um scanner só, tá? E aqui a gente tem as principais abas, né, de configuração. Então aqui no gerenciador de tarefas é onde eu faço a gestão de todos os jobs, né, de todas as configurações de estruturas que eu já criei para fazer o reconhecimento de cada tipo de documento, tá? Nessa área aqui, né, de gerenciamento de tarefas ou de jobs, né, nós vamos visualizar uma lista, né, de todas as atividades que já foram criadas, né, então todas elas estão aqui, e eu posso concentrar essas tarefas em grupos, né, e subgrupos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho alguns grupos de tarefas, né, ou de modelos, vamos dizer assim, e assim sucessivamente. Então, eu posso ir fazendo um encadeamento, né, desses grupos ou desses modelos, e eu posso usar esses modelos de forma individual, ou eu posso usar esses modelos em conjunto. Na prática, o que que isso significa, né? Eu posso, por exemplo, colocar um tipo específico de documento no scanner e reconhecer apenas aquele tipo de documento, né? Uma nota fiscal, por exemplo, então eu tenho lá 1000 notas fiscais e eu vou digitalizar e vou reconhecer essas 1000 notas fiscais de um único formato. Mas se eu tenho um conjunto de documentos. Então, eu tenho uma nota, eu tenho um boleto, eu tenho uma identidade, e assim vários outros formatos diferentes. Então, eu posso criar as configurações para reconhecer cada um dos formatos, e eu posso agrupar isso em um grupo principal e fazer com que o sistema faça o reconhecimento de forma automatizada de todos esses documentos, uma vez que ele passe pela digitalização ou que eu faça a importação desses documentos, eles estando junto, né? Ou seja, misturado ali. Tenho nota, tenho boletos, eu tenho outros tipos de documento dentro daquele kit ou daquele conjunto, né, de papel que eu estou fazendo a digitalização. Então, a gente chama isso, né, de um grupo, tá? Então, depois isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, né? Essa mesma visão aqui, a gente tem também aqui ao lado, né? Então, todos esses itens aqui são os grupos, né? Os conjuntos de job que eu já criei. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, modelos de nota fiscal, então eu tenho o modelo 1, modelo 2, que estão agrupados nesse grupo aqui, né? Nesse kit aqui. Da mesma forma, eu tenho aqui também fatura de energia, né? E outro modelo de nota fiscal, e assim sucessivamente. Então, eu posso criar um novo modelo direto por aqui, ou pelaquela área que eu mostrei anteriormente, tá? Quando a gente instala, né, o sistema, isso aqui é para uma estação de digitalização, né? Então, sempre você vai usar instalado, né? Então, você tem que ter uma máquina com uma boa
performance para poder você ter um bom processamento, né? A gente vai trabalhar com processamento pesado, né? Então, com OMR, com OCR, com vários tipos de recursos que tem nessa ferramenta, tá? Então, um dos primeiros passos a se fazer, né, é vir aqui na parte do painel, né, do administrador do sistema e fazer as configurações iniciais do produto, tá? Então, aqui a gente vai ver toda essa parte, né, de configuração padrão que já vem, a sua licença, logs, né, de todas as atividades, e aqui a gente tem também algumas configurações locais, né, que a gente precisa fazer, tá? Configurações gerais, então algumas coisas aqui a gente precisa alterar, outras coisas já vem previamente configurado, tá? Mas o que eu digo que é extremamente importante aqui, que não pode deixar de ser feito, são as configurações de saída do sistema. Então, são todas as conexões para onde eu quero distribuir os documentos que eu faço, né, a captura. Então, o sistema permite a gente fazer vários tipos, né, de distribuição. E também permite eu utilizar a autenticação aqui através do Active Directory, né, do AD, ou também do Azure. Então, para questão de autenticação na estação, né? Então, eu posso usar essa configuração. E para a questão de transferência do conteúdo que vai ser extraído aqui, então eu tenho aqui as demais configurações. Então, eu tenho algumas aqui que já são padrão, né, do módulo, tá? E as que nos interessam, né, que é o File Director e o Interfile, tá? Então, esse mesmo módulo vocês vão poder utilizar tanto quando vocês estiverem trabalhando com o File Director, quanto vocês estiverem trabalhando com o Interfile. Aí você fala, mas o File Director, ele já tem, né, as funções de captura dele mesmo, né? E aí o que você vai fazer é analisar o que é mais interessante, né? Se é você trabalhar com as funções do OCR, né? Os recursos de captura do próprio File Director, ou você, de repente, trabalhar com a estação, né, de digitalização do Scan 2x, tá? O que é necessário aqui, todas as vezes, né, que você vai fazer a configuração é você definir o endereço certinho. Então, se você estiver trabalhando com file direto, você vai apontar um endereço aqui, a URL pode ser, né, para qualquer nuvem que você tenha, o endereço do seu servidor, para onde você quer enviar essa informação, né? E a mesma forma aqui do Interfile. Então, no meu exemplo aqui, só está configurado o Interfile, que é a minha URL da minha base, tá? Então, eu não preciso colocar aqui o HTTPS, né? Ele já reconhece, tá? E aí eu tenho que ter um usuário, né, com senha aqui, para que o sistema faça a autenticação e encaminhe a documentação para a pasta que for definida. Então, cada job, ou seja, cada configuração dessa aqui que eu mostrei no início, você vai apontar para uma pasta. Só para vocês visualizarem aqui, né? Nesse exemplo que a gente abriu aqui, que eu estou vendo as configurações de saída para esse tipo de documento aqui, fatura de energia, então ele me mostra aqui, olha, a estrutura de pastas do Interfile, né, exatamente aqui como ela é, e aqui dentro do Interfile eu tenho essa pasta aqui, fatura, né, de energia. Então, deixa eu só abrir aqui na janela do Interfile. Deixa eu achar ele aqui. E que é exatamente essa interface aqui, né? Com a qual eu estou conectada. Então, essa aqui é a minha base lá que a gente está demonstrando. E aqui eu tenho a pasta que está aparecendo lá, né? Então, eu vou até depois apagar esse aqui, que já coloquei alguns documentos aqui. E o que ele está usando? Ele está usando o template, né? Que foi configurado para essa pasta. Então, aqui a gente colocou um template específico, né? Cliente, unidade, total, competência. Então, essa é a configuração da minha pasta dentro do Interfile. E aqui, no módulo, né, do Scan 2x, eu faço a seleção da pasta, então ela já vai estar aqui. E a partir do momento que eu faço essa configuração aqui, né, e valido, lá na hora que eu vou fazer a configuração do job, o sistema ele já vai trazer para mim os índices que estão vinculados, né, nessa pasta aqui, tá? Bom, aqui tem outras informações, mas no treinamento, né, vocês também vão estar recebendo orientação sobre isso aqui, mas os mais importantes aqui são as configurações de saída, que no caso aqui seria o Interfile e o File Direto, tá? Então, eu vou fechar aqui. Então, eu vou entrar dentro desse aqui, e esse módulo aqui de fatura de energia, né, que é o meu
meu exemplo aqui já configurado, tá? Ele já está pronto aqui, né? Já está funcional. Então, para eu rodar ele, eu estou buscando aqui direto da pasta na minha configuração, então ele já abre o meu caminho da pasta, mas eu poderia buscar também direto do scanner, tá? E aí eu vou fazer o processamento dele. Então, ele vai abrir essa outra interface aqui, né? Que é de processamento, e ele está fazendo o reconhecimento de todos os documentos, tá? Então, aqui, olha, esses campos aqui foram parametrizados previamente, ele reconheceu todos os arquivos importados ou digitalizados, então ele separa dessa forma aqui, né, todos os arquivos, e aqui do lado ele me dá o resultado, tá? Então, esses campos aqui foram os campos que ele extraiu de acordo com a minha parametrização, e isso deu certo nesse exemplo, mas eu vou mostrar depois um exemplo, né, que não vai dar 100% certo e como que você pode tratar isso, né, aqui dentro da ferramenta, tá? Então, aqui a gente tem vários recursos, no caso de não ter dado certo, né, eu poderia utilizar para poder estar organizando, né, essa indexação e preenchendo os dados aqui ao lado, tá? Como nesse exemplo aqui deu certo, então eu vou vir aqui e vou salvar todos esses documentos. Então, vamos voltar aqui no Interfy. Deixa eu fechar aqui. Observe que aqui dentro dessa pasta, né, os últimos arquivos foram colocados nesse horário aqui, às 18h11, eu tenho um total de 6, né? E eu vou vir aqui no Scan2x e eu vou salvar aqui o meu processamento, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, salvar. Observe que agora ele vai para uma fila. Aqui ao lado, ó, ele me mostra a fila de processamento, tá? Então, aqui, ó, na fila de processamento estão todos os arquivos. Se eu tiver qualquer problema, né, no reconhecimento, na transmissão, então ele vai mostrar aqui para mim, ele vai deixar sem enviar, vai mostrar em vermelho aqui o arquivo que der problema, tá? E aí o usuário depois ele pode entrar no arquivo e corrigir para poder subir. Mas observe que aqui ele tem as filas, né, do que vai acontecendo. O que der erro, ele vai jogando aqui nessa fila. A gente está aqui, ó, na fila de pendência, tem a fila de rascunho, a fila de todas, eu posso pausar também, né? Então, eu tenho, enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu poderia normalmente voltar aqui e continuar processando, continuar modificando, criando novos jobs, e a fila está acontecendo aqui, tá? Então, não interfere, né, no andamento da transferência do conteúdo para dentro do Interfy, que é o caso aqui que nós estamos utilizando, tá? Então, aqui depois eu posso visualizar histórico, né? Organizar aqui por equipamento, por usuário, visualizar todos. Então, aqui ele vai me mostrar, né, tudo que aconteceu aqui, as transferências, e aí eu posso também exportar aqui, tá? Gerar em PDF. Então, isso aqui é legal para a questão de visualização de produtividade. Se tiver dado erro, como eu disse, o usuário vai poder vir aqui, vai ver o item com erro na fila, clicar e vai voltar para a janela para ele fazer a correção daquele documento, tá? Fazer o tratamento daquele documento específico. Então, eu vou fechar aqui. Agora, a gente vai entrar aqui no Interfy. Vamos atualizar aqui. E agora, ó, os demais documentos que foram capturados e foram enviados agora, né? Então, às 20h31. Então, vou entrar aqui no documento só para a gente conferir, né? E aqui está o documento, né? Com todas as informações. Aí aqui, né? Quem já trabalha com interface já conhece, né? Essa interface aqui, né? E aí eu posso visualizar aqui todos os documentos que foram colocados. Basicamente todos são faturas, só que são com valores diferentes, né? Então o sistema pegou o documento, fez o processamento, fez o reconhecimento das informações e já fez o armazenamento automatizado. Bom, então aqui a gente fez o processamento do primeiro job. Agora eu vou fazer do segundo job, tá? Nesse exemplo, propositalmente eu deixei alguns documentos diferentes, né, que ele não vai reconhecer 100%, tá? Então, aqui, ó, nesse documento que a gente não reconheceu a data, né, então, eu posso fazer novamente aqui, eu posso vir direto aqui digitar, ele já mostra para mim a informação, também mostra a zona que não foi reconhecida corretamente, e eu poderia também usar essa função, tá? Ou eu simplesmente posso vir aqui, né, e fazer a digitação também dessa informação, tá? Então, o valor correto aqui, 18/9/2023. Então, aqui, olha, esse outro documento, né, deixa eu salvar esse aqui, salvar este só, e aí eu vim para o próximo. Esse aqui, ele não reconheceu nada, tá? Então, por que ele não reconheceu nada? Porque esse documento aqui, ele tem uma estrutura totalmente diferente
desse outro documento. Então, ele não vai reconhecer. Mas, durante o trabalho, né, que o usuário está com o documento na tela, por aqui mesmo ele já pode criar, né, um outro modelo e usar alguns recursos que o sistema já permite que da próxima vez ele já aprenda sobre esse documento aqui e da próxima vez que esse documento cair na tela, ele já consiga fazer o reconhecimento desse documento, mesmo ele sendo diferente dos demais. Então, é como se ele identificasse, né, através de alguns parâmetros que a gente vai mostrar, o que a gente vai indicar para o sistema, fazendo essa indexação desse documento, vamos dizer assim, e criando, né, um modelo para que da próxima vez o sistema já saiba quem, né, que documento que é esse aqui, tá? E eu posso fazer o tratamento individualizado de um campo só, ou de um documento só, né, e corrigir os campos, mas eu também posso fazer por aqui, né? Então, aqui eu estaria fazendo um tratamento em lote, mas eu estaria alterando todos os documentos, né, que estão dentro desse lote aqui que está sendo processado, tá? Então, se eu mudar aqui o fornecedor, ele também estaria alterando, né, de todos os demais. Então, seria uma alteração feita em lote. Então, aplicar valores dos metadados. Então, observe que aqui, olha, ele já preencheu, né, o valor para esse documento aqui, tá? E nesse caso aqui, como está errado, eu não vou subir, tá? Então, o usuário teria que fazer todo esse tratamento primeiro, né, para poder depois ele vir aqui e salvar todos os documentos e carregar para o destino lá, como a gente configurou, por exemplo, o Interfy, né, que mandou para o Interfy, para o destino que ele tem definido lá nas configurações dele para esse job. Lembrando que os destinos são individualizados, né? Então, não é que eu configuro só uma vez e tudo vai para lá, não. De acordo com cada um dos jobs que você cria, você tem lá os destinos previamente definidos, tá? Bom, aqui a gente trabalhou com modelos separados, tá? Mas eu posso unificar esses modelos, né? Eu posso voltar aqui no grupo, tá? E aqui no grupo eu vou abrir, né, o job, né, o grupo que contém mais de uma tarefa, né, mais de um modelo, tá? Então, ele vai me mostrar aqui, então, esse é o grupo. Esse grupo já existia e os modelos estavam dentro dele. Eu posso ter totalmente separado, fora de grupo também. Só que o processamento não estava sendo automatizado. Agora, eu quero transformar isso aqui em um grupo com processamento automatizado. O que é isso? Né? O sistema conseguir mandar todos os documentos juntos de uma só vez, né? Por exemplo, as faturas de energia, que são os modelos que estão configurados aqui, e também a nota fiscal dentro de um único processamento e reconhecer esses modelos, né? Então, aqui, ó, eu tenho que alterar essa configuração aqui, né? Eu vou aplicar essa alteração e depois eu tenho que vir aqui e selecionar aqui a máscara, né? Um exemplo para cada um dos jobs, tá? Então, esse aqui, só ver se eu fiz certo esse. Acho que sim, né? Então, vou aplicar. E agora sim eu vou conseguir processar os dois tipos de documento, né, de uma única vez, tá? E isso eu estou fazendo, né, para dois modelos, mas você poderia processar diversos modelos diferentes, tá? Então, aqui o sistema está fazendo a leitura, né, e está reconhecendo os documentos. E observe aí, ó, que ele pegou tudo, né, juntou, então eu tenho as notas de energia, eu tenho as notas fiscais, tá? E ele está processando e fazendo o reconhecimento de tudo, tá? Então, aqui, olha, ele ainda está processando. Eu acho que eu coloquei errado lá na nossa configuração, eu não coloquei o modelo certo, tá? Então, a gente pode vir aqui deletar e vamos fazer de novo lá na configuração do job. Então, esse aqui é o de energia, então deixa eu deletar esse. Né? E vamos colocar correto, tá? Então, adicionei esse aqui. Ok, agora tá certo. E o outro, esse aqui. Ok. E agora vamos testar de novo. Então, ele está reprocessando. Observe que aqui ele está fazendo divisão, né, dos documentos.
Nesse exemplo, a gente está colocando um documento por página, né? Mas a gente tem recurso dentro do sistema também para ele processar, né, documentos multipaginados, para ele fazer o reconhecimento por código de barra, fazer separação por código de barras, né? Fazer separação por expressão, por modelo do documento, por tipo de formulário. Então, tem vários tipos de recursos que você pode usar. Bom, aqui, olha, ele processou certo, né? Só aquele documento que a gente não tem ele, né, formatado. Então, esse aqui ele realmente ele não conseguiu processar. Até tentou aqui, ó, mas ele não conseguiu, né? Então, aqui nesse exemplo, tá? A gente pode vir aqui e fazer, né, a configuração dele. Então, posso colocar a zona aqui. Então, aqui o usuário ele vai trabalhando, né? Com as informações que ele tem. Então, a competência aqui 11, 2023. Né? Então, esses aqui já ficaram ok. Então, observe aqui, ele já mostrou, né, o documento já corrigido, tá? Então, o usuário ele pode ir mesclando, né, o trabalho. Então, aqui na tela ele já vai vendo, ele já vai visualizando aquilo que está certinho, aquilo que está errado, e ele já consegue ir fazendo, né, essa correção. E existe também um recurso, né, que vocês também podem utilizar, que é o uso da inteligência artificial, né? Aqui a gente tem recurso para você melhorar, para você fazer o reconhecimento mais inteligente, para o sistema já ir aprendendo também sobre os documentos, mas não é tão evoluído quanto, né, essa função da inteligência artificial. Só que essa função, ela só funciona na nuvem, né? Ela não funciona na estação de trabalho. Então, quando você tiver a sua estação de trabalho e você quiser utilizar a inteligência artificial, você tem que informar, na hora que você estiver contratando, né, a estação de trabalho, você tem que informar que você vai querer fazer uso da inteligência artificial também, tá? E o que acontece com a inteligência artificial? Esse documento, por exemplo, que ele não reconheceu, que nós tivemos que fazer manualmente, uma vez que eu tenho isso na minha licença configurado, o sistema ele automaticamente ele é capaz de armazenar, né, o que foi reconhecido e o que não foi reconhecido ele separar e mandar para ser processado pela inteligência artificial, tá? Então isso torna, né, o trabalho muito mais rápido e a partir do momento que você vai mandando mais modelos, o sistema vai ficando cada vez mais inteligente, né, ao ponto de daqui a pouco você conseguir mandar praticamente tudo que você tem de documento para fazer pela inteligência artificial. Só que tem um detalhe, né? A estação de trabalho, você tem a possibilidade de contratar ela, né, com volume de captura e de processamento ilimitado por um valor fixo, né? Assim como também, se você tem pouco volume, você pode contratar ela por página, né? Mas a inteligência artificial não, ela é sempre cobrada por página, tá? Então não existe, né, um valor fixo ilimitado para a inteligência artificial, porque depende de processamento externo, na nuvem. A inteligência artificial ele não vai processar aqui na estação de trabalho, ele vai trabalhar em conjunto, vai pegar, vai ter tudo automatizado, né? Você coloca o documento, você processa, mas o resultado dele não é processado de fato na estação de trabalho. Ele vai para o servidor, vai para a nuvem, e volta com o resultado do processamento, tá? Então, sempre vai ter que pagar por página, e é por página mesmo, não é por documento, né? Tem o custo por página digitalizada, mas isso é um recurso opcional. Você pode, né, usar ou não. E quando você vai usar isso? Geralmente quando você tem aquele documento que é muito difícil, né, de você fazer um reconhecimento dele com os recursos que você tem direto aqui dentro das configurações do sistema. Daí seria, né, uma possibilidade de você optar pela utilização também da inteligência artificial, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês, né, mais uns exemplos que a gente tem aqui, né, já pronto. Eu vou só salvar isso aqui, vou fechar. Então, agora, como que a gente vê aqui, né? Como eu criei um grupo automatizado, então o nosso ícone aqui, ó, do grupo que a gente tinha, ele alterou, né? Então, agora ele está com outro símbolo diferente que é para visualmente já mostrar para a gente que aqui é um grupo automatizado, tá? Nesse caso aqui, não é um grupo automatizado, então ele tem vários jobs e eles funcionam de forma independente. Então, como eu disse, significa que eu vou ter que processar cada tipo de documento de uma vez, né? Separadamente, tá? Bom, aqui eu tenho alguns outros modelos de exemplo, tá?
para mostrar para vocês alguns recursos, né? Então, aqui, por exemplo, né, se eu quiser fazer o reconhecimento de códigos de barras, né? Então, eu tenho aqui um exemplo. Então, vou usar esses aqui, só para a gente ver o processamento deles, tá? Então, aqui, olha, eu tenho o código de barras na parte superior do documento, né? E o sistema ele já faz tanto a classificação, né? A separação dos documentos, quanto a indexação, tudo pelo código de barras. Então, aqui ele está indexando, ó, com o código de barras, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, do que pode ser feito, tá? Aqui a gente tem OMR, que é o processamento de formulários, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo bem difícil, que é um formulário de reconhecimento de provas, né? Então, esse aqui, ó, o que ele faz aqui nesse formulário? Ele tem um processamento um pouco mais pesado, porque ele faz um monte de coisas aqui. Ele faz o cálculo de todas as regras que foram definidas. Então, isso aqui é um cartão de resposta, né, de prova. Esse modelo aqui não é um modelo que a gente tem aqui, eu não vi desse modelo, mas são vários modelos de cartão diferente, né? Nesse aqui a pessoa marca aqui as respostas e confirma aqui do lado, tá? Então, o que foi configurado aqui? Para cada uma das respostas, né, aqui, eu determinei, eu configurei, né, uma média, né? Então, o sistema ele vai tanto reconhecer a resposta da pessoa, se a resposta dela condiz com a resposta verdadeira, né? E se condiz com a resposta verdadeira, qual que é a pontuação. Então, ele vai me mostrando aqui, ó, para cada documento, qual a pontuação. Então, esse aqui, ó, é a pontuação desse documento com todas as respostas e quanto que cada uma das respostas valem, né? E quanto for o total da média da pessoa, ele é capaz de calcular, né, no final disso aqui, com essas informações que a gente tem, tá? Então, isso aqui é um reconhecimento, né, de formulário, tá? Então, dá para fazer, isso aqui é um bem complexo, mas para qualquer tipo de formulário você consegue usar esse recurso, tá? Aí a gente tem aqui um de reconhecimento de identidade, né? Então, aqui já tem padrão, se você for reconhecer passaporte, por exemplo, né? Ou alguns formatos de ID específico, tá? Lembrando que isso aqui são só exemplos, né? Vocês vão poder criar os que vocês quiserem aí de acordo com os documentos que vocês têm, tá? Então, nesse caso aqui é um reconhecimento de passaporte, tá? Então, aqui, ó, ele já faz, né, a configuração. Na verdade, aqui ele não está pegando os dados, tá? Ele só está reconhecendo, classificando o documento. Mas dá também para você fazer o reconhecimento e a indexação pelos campos previamente definidos. Aqui ele só classificou, tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui, mais próximo da gente, financeiro. Aqui a gente tem um exemplo também de reconhecimento de invoice. Então, aqui ele tanto reconheceu, né, como pegou os dados, então seria a nota fiscal aqui americana, né? Aqui tem um exemplo de cheque, deixa eu ver se eu acho onde é que ele está aqui. Então, aqui também ele faz o reconhecimento de cheque, né? Esse cheque aqui não é o modelo brasileiro, mas ele reconhece, né? Porque os parâmetros aqui são parecidos, né? Então, é só tratar a configuração. Então, ele pegou aqui o número do cheque, a conta, né? Alguns dados, então, ele também faz o processamento de cheque, né? E tem alguns outros modelos. Aqui tem um que ele faz a divisão e junta o documento. Acho que não é esse aqui. Acho que é esse aqui. Ele separa, né, e une mais páginas no documento, tá? Um documento com múltiplas páginas. É esse. Outro exemplo. Tá aqui esse exemplo, basicamente, daquilo que eu mostrei no começo, né? Que a gente tem documentos diferentes no mesmo lote, né? Então, que ele pegou, reconheceu o documento e também indexou, né? Aqui, ó, ele fez também, né, o documento de identificação pessoal e ele, nesse caso aqui ele pegou dados, tá? Aquele que a gente fez anteriormente, que era o passaporte, ele não tinha pego dados, só classificado o documento, né? E aqui ele já tem mais detalhes, tá? Mas existe também a possibilidade de, como eu disse, de você juntar. Então, se esse documento aqui,
que está na primeira página, é o que tem identificação do documento, ou a indexação do documento, ele pode pegar desse documento e juntar a outras páginas até chegar no próximo documento que ele reconhecer, tá? Então, não quer dizer que ele só processe página única, tá? Bom, e como que a gente faz a configuração desses jobs, né? Então, aqui, ó, vamos entrar aqui. Aqui, então, está a lista com todos os jobs, né? Como eu mostrei aquela hora. E aqui, a gente vai visualizar os dois que eu mostrei inicialmente, o fatura de energia, né, e o nota fiscal 2. Aqui, olha, são detalhes dentro do próprio job que a gente precisa configurar, né? Então, as configurações de origem, nesse caso aqui, eu posso configurar vindo do scanner que eu tenho, né, ou importando da pasta. Então, eu estou usando a importação da pasta. As configurações de digitalização, se eu estiver usando um scanner, então tem vários recursos aqui, né, que eu posso configurar para poder tratar essa imagem, melhorar, deixar ela com a compressão. Então, a gente tem vários níveis de compressão, tá? Então, isso aqui é algo bem legal do sistema, porque principalmente quando a gente vai trabalhar com nuvem, né, que a gente precisa estar gerenciando bem o nosso espaço de armazenamento. Então, eu consigo fazer a compressão dos documentos de uma forma bastante interessante, tipo documento que eu gero normalmente com, sei lá, 200 megas, ele acaba ficando com 10%, 20% no máximo desse tamanho, quando eu uso, né, o nível de compressão médio e assim sucessivamente, tá? Aqui o padrão de saída, né, o tipo de PDF, então você também pode trabalhar com vários formatos de PDF, então tem toda a configuração aqui, rotacionamento, né, todo o tratamento que você pode fazer aqui, né, da imagem que você está digitalizando, tá? Outras configurações específicas aqui, nesse caso aqui, parte delas já é para formatos específicos de documento, então se você for fazer digitalização de cheque, né, então você tem os recursos aqui para melhorar e fazer validação, de passaporte também, então já tem pré-definido aqui, né, que são documentos padrão, cartão de identificação também, tá? Aqui, recursos de OCR QR Code na primeira página, então você pode usar esse recurso aqui, essa função ele já reconhece automaticamente, né? QR Code na primeira página. E aqui também valores, né, de códigos de barras, aí tem vários tipos aqui de código de barras também na primeira página, tá? Então, essa aqui é uma configuração que você já faz dentro desse job. E aí tem vários outros tratamentos, né? O template do documento, então, para que o sistema ele faça a primeira interação com o documento, é preciso você colocar aqui o template, né? Então, carrega aqui o template, né? Ou pega o modelo digitalizado, e depois disso você vai fazer o tratamento das zonas, né? Do zoneamento desses documentos, tá? Então, aqui eu vou fazer o gerenciamento das zonas, e aqui tem todo né, as configurações que você pode fazer se você quer trabalhar com zona. Nesses casos que eu estou trabalhando, eu não usei o zoneamento, tá? Também tem, quando você está trabalhando, se for um OMR, então você pode carregar aqui o modelo de OMR. As configurações de saída, aquela que eu mostrei lá no começo, também você consegue ter acesso a ela por aqui, né? Divisão de documentos, e outras informações aqui também, né, que você pode utilizar para poder trabalhar de forma específica em cima desse modelo que você está criando, tá? Então, aqui, enquanto você está fazendo, né, você também pode testar, ou você pode clonar essa tarefa, né, um modelo que você já tenha pronto, você pode exportar também. Então, se você tiver, por exemplo, que criar um outro modelo, né, ou que você quiser colocar numa outra estação, e você já tem um modelo pronto, você não precisa fazer do zero, você exporta, ou se for na mesma máquina, né, você clona aqui o modelo, então já adianta bastante, né, o seu trabalho, tá?